a oportunidade de chegar perto do Botafogo, que também não conseguiu uma vitória nesse campeonato nessa noite. O Flamengo é derrotado pelo Cuiabá, fora de casa. Os gols saem no segundo tempo, Pedro, mas depois de um primeiro tempo que já se desenhava o cenário do 3-0. Chegou a ter 12 finalizações do Cuiabá contra uma do Flamengo. Um Cuiabá aplicado e um Flamengo irreconhecível? É esse o caminho de desenho do jogo? É isso, Dani. Um beijo para você, boa noite ao fã do esporte que nos acompanha aqui nesse Sport Center. O 2-0 que o Cuiabá constrói logo no início ali do segundo tempo foi quase que uma correção da conta que ficou pendente da primeira etapa. O Flamengo irreconhecível, como você já frisou bem, irreconhecível pensando no que você espera de um clube e de um elenco do tamanho do elenco do Flamengo, mas não irreconhecível pensando quando você olha para as peças que foram colocadas em campo que o Sampaoli quer dessas peças. O Flamengo tinha tido um jogo problemático, com formação parecida, tática de nomes contra o Palmeiras. O Sampaoli repete. O Flamengo tem duas opções pelas pontas, tem Luiz Araújo e tem Everton Cebolinha, mas não tem quem se aproxime para jogar. O Flamengo tem um meio-campo com Thiago Maia hoje, Vitor Hugo e Gerson, mas um meio-campo que não se aproxima. Então é muito difícil você replicar um modelo de jogo que vinha dando certo, deu certo, por exemplo, para construir um resultado contra o Olímpia, no meio de semana pela Conmebol Libertadores, com essa formação de hoje. Não é a primeira vez que essa formação tem problema. Um time muito espaçado, um time que não consegue reter a bola, um time que vê uma superioridade do Cuiabá no meio de campo, um time que não chega ao ataque, e o Cuiabá com um trabalho muito honesto, muito correto, e o Cuiabá sabendo qual era o adversário que estava do outro lado. Porque quando a gente pega para falar que o Cuiabá deu mais de 10 finalizações no primeiro tempo, é também uma surpresa. O Cuiabá é dos times que menos finaliza do Campeonato Brasileiro. Então, é um problema desse Flamengo, concedendo muitas chances, uma formação que não se encaixava na primeira etapa e contra um Cuiabá que foi aproveitando. Se não construindo no primeiro tempo, logo no início do segundo, São Paulo, para mim, demora a mexer no que deveria ter sido feito, que é buscar um jogo pelo lado, é buscar ter o Bruno Henrique por ali. Ele não teve, foi ter só depois dos 15 minutos, quando já estava 2-0, o Flamengo demora, faz só a substituição do Alan, o time parece que fica meio capenga, um Thiago Maia que não tem cacoete ali de lateral, o Cuiabá faz um, faz dois, corrige um primeiro tempo que já era muito melhor e no final o Flamengo muito espaçado, aí um baile ali para cima do Alan, Davi Luiz marcando com o olho, Davidson entrando sozinho na área, faz o 3-0, fica até justo, não foi um placar injusto pelo Flamengo irreconhecível, como você falou, Dani. Você está falando em Sampaoli, uma coisa que se repara muito é o Sampaoli irritado, pedindo que o Flamengo justamente diminua o espaço entre essas linhas e consiga ficar mais com a bola. Foi um Flamengo de muitos chutões hoje, que é uma coisa que pela qualidade técnica que se tem ali nesse campo, não é esperada. É um outro tipo de Flamengo. Ele demora a mexer e eu fico me perguntando quanto de parcela não tem dele nesse Flamengo. Porque o Flamengo que a gente está acostumado a ver com posse de bola e proposição de jogo é um outro Flamengo. Será que esse Flamengo treina o suficiente para, nessas brechas entre jogos mais importantes para a diretoria e para ele, é o que indica, fazer um bom jogo com essa formação? Eu acho que é bom sim para a gente lembrar, Dani, que o Flamengo está num começo de trabalho de São Paulo. Não é uma temporada inteira, são um pouco mais de 3 meses, como você frisou. São Paulo começou a fazer o seu time principal funcionar. Como o time principal do Flamengo funciona? O Wesley escapando do corredor, um jogo de aproximação, ocupação de meio de campo, uma pressão pós-perda, uma saída de bola um pouco mais qualificada, um jogo aproximado pelo lado esquerdo, agora mais evoluído com o Bruno Henrique. Tudo que não teve no jogo de hoje. Então ele não consegue ainda desenvolver esse futebol também para o seu time alternativo, reserva, misto, como queiram chamar. Tinha pouca gente titular hoje, porque não tem como você desvincular e não negociar com a partida de quinta-feira contra o Olímpia. Vai ser uma partida intensa, como foi a da última quinta-feira no Maracanã, um Olímpia fechado, um jogo desgastante, um jogo fora de casa, então você precisa pensar. Só que você troca as peças e você não tem quem faça o corredor do Wesley, Luiz Araújo joga de fora para dentro, não joga pelo corredor. Com a sensação que o Ayrton Lucas não está ainda em plena forma física. Eu acho que é um Ayrton Lucas. A melhor forma do Ayrton Lucas que o leva à seleção é um Ayrton Lucas que ataca muito o corredor. Não é simplesmente o Ayrton Lucas que não jogava com o São Paulo. A ideia do São Paulo é outra. E você tem o Bruno por ali. E quando você tem Ayrton com Cebolinha, bate. E aí você tem o trabalho do outro lado, do outro treinador, do Cuiabá. Ele sabe que tem o Ayrton por ali, ele trava o Ayrton com muita subida, com uma partida muito boa do Jonathan Cafu. Então o Ayrton Lucas tem que se preocupar com o Jonathan Cafu, não consegue subir. O Cebolinha não tem quem faça um jogo aproximado. Pela direita, não tem jogo, porque não passa por ali o Luiz Araújo como passa o Wesley fazendo o corredor. E pelo meio, muito espaçado. Gerson, que deveria ser esse vértice de criação, muito distante de Thiago Maia, que não sabia se marcava, se apoiava, se chegava, tentava correr o campo todo até. E um Vitor Hugo também ficava nessa dúvida. Então, meio espaçado, o jogo não flui pelos lados e um Cuiabá muito bem ajustado. Chegando, assustando. Então, aquele jogo do Flamengo do Sampaoli, ele não consegue ainda ser replicado com essa formação alternativa. Mas acho que a gente já pode debater um outro tipo de jogo para essa formação. O São Paulo já pode pensar em algo diferente.
Pedro também é um personagem dessa partida pelo seguinte, o Gabriel está suspenso para esse jogo, porque tomou o terceiro cartão amarelo. O Pedro ficou fora do jogo contra o Olímpia como suspensão depois do ato de indisciplina no jogo anterior, em que se recusa a continuar aquecendo, quando percebe que não vai entrar na partida, e tem todo aquele imbróglio com agora ex-preparador físico do Flamengo, do Soco. Mas o Pedro fica fora do jogo anterior, também porque nesse, no meu entendimento, o Gabriel não poderia estar. Então esse jogo é um jogo que precisaria do Pedro. O Pedro hoje em campo, ele tem 3 finalizações, 2 no alvo. Me pareceu menos nervoso, menos ansioso para finalizar como em outros momentos anteriores, mas não é o Pedro que a gente já viu na sua melhor forma. Isso tem a ver com o Pedro ou tem a ver com tudo que a gente está colocando aqui de como a bola chega? Tem a ver com o Pedro, com o time de Sampaoli e menos com o episódio de agressão e de disciplina também da semana passada, Dani. Quando você olha para esse time de hoje, o Pedro é o cara da referência, que vai empurrar a linha de defesa do Cuiabá para dentro da área, vai esperar essa bola chegar. Se esse time não funciona bem, essa bola não vai chegar para o Pedro. É diferente do Gabriel, que sai, busca, ataca o espaço, tem muito mais mobilidade. O Pedro também não vai ser um cara de pressionar. Ele tem uma primeira chance dele no cruzamento do Davi Luiz, no segundo tempo. O Flamengo já perdia o jogo, então o Davi Luiz vai levantar essa bola para o Pedro. Acho que já diz um pouco que foi a criação ou a não criação do Flamengo nessa partida contra o Cuiabá. E no final do jogo ali uma outra oportunidade. Ali talvez essa bicicleta ainda no primeiro tempo também, que foi a única finalização para fora, primeira e única finalização para fora do Flamengo antes dos acréscimos ali do primeiro tempo. E aí você, para mim, tem um vestígiozinho de ansiedade ali no lance do final do jogo. 3-0, lance decidido, talvez o Pedro querendo balançar as redes, virar a página, talvez um pouco disso. Ali tem talvez um pouco de ansiedade. É bem verdade que a gente já tinha verificado antes do episódio da agressão. O Pedro já se mostrava ansioso em alguns momentos, partida contra o Grêmio, quando entrava, quando muitas vezes era até taxado de fominha, ali até dentro do grupo, inclusive, porque queria tirar essa coisa do rei da América, do artilheiro que não vem jogando bem. Então acho que tem muito mais a ver com a fase do Pedro e com a fase complicada desse time alternativo do Sampaoli, que é quando o Pedro está em campo. O Pedro não é uma opção de primeiro momento para a formação titular, então explica isso. E o Flamengo, você falou já desde o início do programa, irreconhecível em todos os momentos, não foi diferente na fase ofensiva. A bola não chegou, o Pedro tentou a bicicleta, a bicicleta, tentou a cabeçada na segunda etapa, tentou o lance individual ali no final do jogo, mas não concluiu bem. A gente está vendo números aqui, eu estou olhando números do jogo, 17 finalizações do Cuiabá contra 10 do Flamengo. O Flamengo teve subiu a posse de bola no segundo tempo, né? No primeiro tempo ela estava mais parelha ali. Acaba com 63% de posse de bola rubro-negra. E passa muito pelo Bruno Henrique, né? Pela mudança de entrar o Bruno Henrique e propor o jogo de uma outra maneira, assim. É por isso que você fala da mexida, talvez, tardia do Sampaoli, né? Eram 15 minutos do segundo tempo, o Sampaoli vem com o Bruno Henrique e o Wesley. O que ele precisava? Abrir o campo. Só que, a meu ver, Dani, uma visão minha do jogo, essa mudança poderia ter sido feita no intervalo. O Flamengo já tinha essa necessidade de abrir o campo, o Flamengo não tinha quem combinasse essas jogadas. Esse corredor que flui tão bem no modelo de Sampaoli já não tinha no primeiro tempo. Ele demora a mexer, o Cuiabá faz 2-0. Quando o Cuiabá faz 2-0, ele vem com o Bruno para abrir campo pela esquerda e tentar combinar o Wesley para abrir campo pela direita. Só que quando ele bota o Bruno, quem é que está caindo ali pela lateral? Já não é o Ayrton, é o Thiago Maia. O Thiago Maia não tem cacuete nenhum de combinação de linha de fundo. Quando o Bruno corre na diagonal para a área, quem é que faz a linha de fundo? O Thiago Maia não tem esse cacuete, a coisa não anda. Não é jogo de um time só. Do outro lado, um Cuiabá que tenta subir a marcação para dificultar a vida do Flamengo desde o início, mais propositivo do que a gente tinha visto, não à toa com muito mais finalizações. E ele, protagonista contra o Flamengo já em outras ocasiões, está aí o Daverson contra o Flamengo nas últimas 3 partidas dele. Ele tem 2 gols e 1 assistência, 1 gol e 1 assistência só nesse jogo de hoje, Pedro, para a gente virar um pouquinho. É claro que tem toda a mística, né, do Daverson, do personagem, mas acho importante também a gente colocar aqui no papo o crescimento desse Cuiabá. É interessante, o resultado 3-0 dialoga muito com o que o Flamengo não faz. Mas o comprometimento, o comportamento do Cuiabá dialoga muito mais com a fase dele no Campeonato Brasileiro. O Flamengo bem postado, jogando o que poderia dele se esperar, poderia dificultar um pouco mais. Agora, o comportamento do Cuiabá do Campeonato Brasileiro é um comportamento de um time assim, bem organizado. Um time que sabe que vai colocar o Jonathan Cafu por ali para dificultar o Ayrton Lucas, sabe que vai ocupar o meio de campo, porque o Flamengo pode ter uma ocupação um pouco menor no meio de campo, sabe onde vai tirar o jogo pelas beiradas, porque esse time de São Paulo não funciona. Não é porque tem pontas que vai funcionar pela beirada, porque não tem aproximação. Então, um trabalho muito interessante do Cuiabá até aqui. Quando você olha para Daverson, olha para Cuiabá, olha para Flamengo, parece que você sente que vai sair alguma coisa dele pelo personagem, pela relação de Daverson, gol contra Flamengo em final de Libertadores.
O Flamengo também facilita, né? 2-0 já para o Cuiabá, o Alan tenta esticar, dá ao meio, ninguém acompanha, o Thiago Maia, que eu já falava, não tem esse cacuete de marcar pelo corredor lateral, chega depois, o Davi Luiz acaba marcando com ele, quando você olha para dentro da área, aí tem o mérito do Davidson, sabe ocupar o espaço, sabe onde tinha que estar para finalizar essa bola que chega. Eu estou olhando a tabela de classificação, o Cuiabá agora passa o São Paulo, tem 28 pontos, o Cuiabá, o São Paulo tem 26. E atrás do São Paulo ainda tem o Galo, ainda estão times que a gente esperava ver no outro cenário. O próprio Fortaleza, que está ali em 13º, os últimos resultados e as últimas atuações me surpreendem negativamente, assim. Então, pensando sobre toda essa virada de Campeonato Brasileiro, todas essas rodadas que ainda faltam pela frente, o que dá para projetar desse trabalho do Cuiabá? É um Cuiabá efetivamente em ascensão, não só na tabela, mas também em futebol, ou ainda é cedo? Em custo-benefício, Dani, é um Cuiabá, e não estou nem me apegando à posição de tabela. Em custo-benefício, pelo projeto que tem, pelo que apresenta em campo, é um Cuiabá melhor que São Paulo, é um Cuiabá melhor que Atlético Mineiro, é um Cuiabá melhor que Fortaleza. Só para citar os 3 exemplos que você fala. Não é questão do jogo jogado, é o que esse grupo pode fazer. Bem amarrado, bem ajustado, e não acho que é algo de agora só da 18ª, só da 17ª, que pode ser projetado para a 19ª. A gente está falando da evolução do Cuiabá há algumas rodadas. É claro que o torcedor do Flamengo que para hoje para observar o Cuiabá com um pouco mais de lupa, ele vai se atentar, é o adversário do time dele. Mas já é um Cuiabá muito bem arrumado. O Cuiabá hoje replica o que ele já vinha tentando fazer em outras partidas. Tem toda uma fragilidade do Flamengo que permite o placar de 3-0. Mas não é o acaso, não é algo aleatório, não é algo que vai ficar fora da curva e não dá para esperar nada do Cuiabá. Se debatia muito uma questão de rebaixamento do Cuiabá. Você está falando em 28 pontos antes da virada do turno, o papo não é mais esse. Olha, eu falei aqui, daqui a pouco a gente vai ouvir o Jorge Sampaoli, ele vai começar a falar em entrevista coletiva, a gente está de olho no que está acontecendo lá depois desse 3-0 do Cuiabá para cima do Flamengo, mas eu falei aqui de São Paulo e Atlético Mineiro, os dois times se enfrentaram e tem coisas muito interessantes para a gente olhar e avaliar dessa partida. Primeira vitória do Filipão, um golaço do Hulk, do outro lado, a estreia do Lucas. Nação, tá aí o problema do Flamengo, time reserva tomou praticamente um pau aí do Cuiabá, complicou a situação no Campeonato Brasileiro e agora vamos ver o que vai acontecer, porque essa rodada favorecia demais o Flamengo. Palmeiras perdeu, Grêmio também, Botafogo empatou, quer dizer, o Flamengo tinha tudo para poder recuperar alguns pontos e conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro, mas acabou tomando praticamente uma paulada, 3-0 para o Cuiabá. E, meu amigo, agora pensar na Libertadores, vamos ver o que vai acontecer na Libertadores da América na quarta-feira, na quinta, né? Aí vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo vai enfrentar o Olímpia jogando fora de casa, mas, para mim, o Sampaoli montou esse time aí totalmente equivocado, totalmente errado. Totalmente errado. E agora, meu amigo, como eu falei para vocês, essa era a rodada que o Flamengo tinha oportunidade de poder recuperar os pontos, mas agora não deu certo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver que daqui a pouquinho o que o técnico Jorge Sampaoli vai falar. Então fica ligado no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque daqui a pouquinho tem mais notícias do Flamengo para vocês.